Olá galera, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9 e na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre o tema debug de código JavaScript e eu vou explicar para vocês passo a passo como que a gente consegue utilizar a ferramenta incorporada aí no Firefox, no navegador Firefox, para a gente conseguir debugar os códigos JavaScript. E além disso eu vou apresentar para vocês um workflow que em conjunto com a ferramenta de debug a gente vai conseguir otimizar esse processo de busca, identificação e correção do erro. Antes de iniciarmos a aula de hoje, aqui existe uma recomendação que eu faço para vocês, porque eu preparei toda uma parte teórica. Essa parte teórica está disponível tanto lá no meu blog, como também na descrição do vídeo do YouTube. Porém, no YouTube existe uma limitação com relação à quantidade de caracteres, então é uma versão mais resumida. Então, a minha sugestão, recomendação é vocês lerem, acessarem lá o meu blog, lerem todo o conteúdo teórico, onde eu falo o porquê da importância de ter um processo de debug, a evolução do navegador com relação a essas ferramentas de debug. Aplico lá, na verdade, explico passo a passo qual é o workflow que nós vamos utilizar em conjunto com a ferramenta de debug para encontrar o erro, localizar o erro e aplicar a correção de uma forma mais rápida e eficiente, ok? E também não esqueçam aí de postar os seus comentários, de compartilhar, dar o seu like e se inscreverem no canal e blog e baixarem o meu conteúdo lá na área de downloads para vocês possam estudar, instalar o projeto no PC de vocês, aí no ambiente de vocês, para que vocês consigam estudar, ok? Bom, então o que nós vamos fazer agora para iniciar efetivamente a aula? Eu vou aplicar um case com vocês, como eu fiz lá na aula anterior com relação ao Google Chrome. Então existe um caso real, um projeto que eu criei, um caso real de falha, um ponto de falha, e aí nós vamos usar esse ponto de falha para apresentar a ferramenta de debug para vocês, explicar como que ela funciona, como que a gente consegue utilizá-la aplicando em conjunto o workflow. O que seria esse workflow? Ele é um workflow bem básico e ele é possível, a partir dele, utilizar para qualquer situação de falha que você encontre aí na sua aplicação, no seu código, ou seja, no seu script aí que você está desenvolvendo. O workflow ele se resume a, primeiro ponto, processo de simulação. Então, vou simular, criar um cenário para simular e identificar onde é que está o meu ponto de falha na aplicação. Primeiro ponto. Segundo, eu vou começar a rastrear, investigar em que momento esse erro ocorre, em que ponto do código esse erro ocorre, e aí para isso eu vou utilizar em conjunto os recursos que a ferramenta de debug nos proporciona, como o breakpoint, avaliação de estado das variáveis, avaliação de expressão e etc. Encontrado esse ponto de falha, então a gente vai partir para alguma análise de expressão também, uma situação que a gente consiga, para que a gente consiga entender a causa do código e assim finalmente aplicar efetivamente a correção dentro do nosso código. Então eu vou abrir aqui o Firefox, aqui já existe um ponto bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem, tiveram oportunidade de ir nos projetos ou nos estudos, que existe na verdade uma versão do Firefox específica para quem desenvolve para a web. Essa versão se chama Firefox Developer Edition. A parte específica do debug, das ferramentas de debug, na verdade é similar, pelo que eu andei estudando, é similar ao que a gente tem hoje, mesmo a quantidade de recursos e possibilidades do que a gente tem hoje com o Firefox, que é a versão tradicional, a versão que o usuário final utiliza. Tá? Porém, na versão Developer Edition existe uma série de outros recursos bem interessantes que vão otimizar bastante o nosso processo de codificação. Então aqui eu já estou no Firefox, ele tem um ícone diferenciado. O ícone do Firefox tradicional, ele é um ícone da cor laranjada, uma raposa laranjada lá, vermelho, laranja, etc. Já a do Firefox Developer Edition a raposa tem uma coloração azul. Tá? Então quando vocês forem lá no Google buscar por Developer Edition, identificarem lá o avatarzinho lá da raposa azul, já sabem que é a versão Developer Edition. Bom, então vamos voltar aqui ao foco, na verdade, da aula. Eu estou aqui dentro do meu Cloud9, no meu ambiente.
eu vou apresentar aqui o case para vocês inicialmente, né? Só lembrando que todo projeto aí que eu apresento nas aulas eu deixo disponível lá na minha área de downloads. Para baixar o projeto, acessar a área de downloads é bem fácil. Basta vocês clicarem no link, tanto na descrição do vídeo como no blog, formarem o e-mail válido e na sequência vocês já vão ter acesso restrito lá à minha área de downloads, onde vocês vão poder baixar os projetos. Então aqui eu vou basicamente dar um play, só para apresentar para vocês qual é o case que nós vamos usar aqui nessa aula. Eu vou abrir aqui a minha página. O case é bem simples, deixa eu só esperar carregar. Essa aqui é a página inicial do projeto que eu preparei para vocês. Vou clicar aqui em Firefox JS Debug. E aqui é bem simples, é um projeto aqui de somatória entre dois números. Eu tenho um formulário básico aqui, onde eu tenho o usuário vai informar o primeiro número, vai informar o segundo número, ele vai clicar aqui em somar e o resultado vai ser apresentado aqui nessa caixa. Bom, inicialmente, né, eu poderia simplesmente criar um formulário bem básico, assim, sem visual, sem identificação visual nenhuma. Né, mas a proposta aqui é o que? Eu incrementei, eu estou utilizando aqui o Bootstrap, utilizando validações do próprio HTML5, né, para trazer um visual melhor, né, para uma interface melhor para o projeto, e também se vocês quiserem aproveitar algum componente desse para usar no projeto de vocês. Então aqui só simulando, né, qual que vai ser o comportamento, antes da gente entrar na parte do debug. Aqui eu vou informar um número, né, então aqui ele já mostra que o primeiro número é obrigatório, né, ele tem aqui um SVG aqui e a indicação que é o campo obrigatório. Vou digitar 1, então ele validou o primeiro número, vou digitar 2, ele vai liberar aqui o botão de soma e ele vai me apresentar o resultado. Tá? Aqui que está o problema, o ponto de falha, que é o nosso processo de simulação. Então nós começamos, a base de tudo é iniciar com o processo de simulação. E aqui eu já identifico na minha simulação que existe um ponto de falha, ou seja, um comportamento inadequado para uma operação de soma. Então, diferente do caso que a gente aplicou lá no Google Chrome, onde o navegador ele disparava uma exceção, ou seja, eu tinha realmente um ponto de falha, né, que interrompia a execução do código. Aqui eu tenho uma falha de lógica, na verdade, tá? Porque o resultado da soma de 1 mais 2 são 3 e não 12, tá? Então, essa é a simulação. A primeira etapa, então, do workflow é a simulação. Eu vou precisar, posso, no mínimo, simular uma vez, mas na maioria das vezes eu tenho que simular N vezes até encontrar uma situação de erro, até encontrar a causa raiz sim, do erro e propor uma solução para isso. Então, esse é o nosso ponto de falha e é o que nós vamos agora abrir a nossa ferramenta desenvolvedora aqui do Firefox para iniciar o processo de debug. O acesso à ferramenta de debug é mesmo que lá no Chrome. Eu vou apertar o F12 e ele vai me abrir uma série aqui de recursos e eu vou basicamente clicar aqui nessa aba, que é a aba de debugger. A disposição dos recursos é bem parecido também com o Chrome. Tá? Então, do meu lado esquerdo, eu vou ter a possibilidade de, por exemplo, selecionar um arquivo se eu quiser marcar breakpoints, tá? Que na verdade são os pontos de parada. Só vou dar uma navegada rápida nas funcionalidades para a gente entrar em si na aplicação do workflow. Tá? O outline, ele vai me listar as variáveis que eu tenho nesse meu arquivo, as funções que eu tenho abertas nesse arquivo, JavaScript. Aí do meu lado direito eu tenho a possibilidade de acompanhar, monitorar o estado das variáveis, a possibilidade de configurar breakpoints e aqui os botões de navegação. Tá? Então basicamente são esses os recursos aí que a gente tem. E como eu comentei com vocês, a gente já fez a simulação, que é a fase 1 do workflow, né, onde a gente identificou isso, e eu vou precisar, para começar o processo de investigação e rastreabilidade, marcar um ponto de pausa, que é o que nós chamamos o recurso de breakpoint. O breakpoint, tanto lá no Firefox, o Google Chrome, na verdade, tem muito mais recursos, né, possibilidades de configurar um breakpoint, né, do que muito mais, como posso dizer, por exemplo, tem um breakpoint lá de DOM, tem um breakpoint de evento, uma série de outros, coisa que no Firefox eu não tenho, tá? Aqui no Firefox, então, nós vamos configurar, no primeiro momento, o breakpoint,
existe um recurso aqui que é o breakpoint, se vocês olharem aqui do lado direito, que é o breakpoint que pausa em qualquer exceção. No Google Chrome a gente já também tem isso. Só que eu não posso usar isso aqui, porque na verdade o navegador ele não está me disparando uma exceção. Aqui é um erro de lógica. Então esse breakpoint aqui para mim não vai funcionar. Eu não tenho breakpoint de evento, porque o conceito aqui, a ideia seria já que após eu clicar em somar é que ele tem esse comportamento inadequado, eu marcar o evento um clique, por exemplo, do botão, né, do mouse aqui, o evento do mouse, e ele pausar. Não tenho ele. Então o que eu vou usar nesse início é o breakpoint de código, que é eu entrar lá no meu código JavaScript e digitar o termo debugger, ponto e vírgula, e aí voltar aqui para a minha área de debug. Eu vou fazer isso agora, eu vou entrar aqui no meu projeto, vou abrir o arquivo sunform, que é onde eu tenho todo o meu script aqui, né, desde o mapeamento do evento, do botão submit, a validação do formulário, a chamada da função de soma. Então eu vou marcar um breakpoint aqui um pouquinho antes desse if aqui, né? Justamente um pouquinho logo após do submit do formulário, né? Que é o evento de clicar no botão de submissão. Então aqui eu vou digitar debugger, ponto e vírgula, vou salvar o meu projeto, vou dar uma atualizada aqui, só vou desmarcar esse breakpoint que eu tenho aqui, vou dar uma atualizada. E aí nós vamos voltar para a parte de simulação, como eu disse para você, que na verdade vai precisar fazer várias vezes. Então aqui, novamente, eu vou digitar 1, agora eu vou colocar 1 aqui, vou clicar em somar, e pronto. Ele justamente parou bem naquele termo onde eu digitei debugger. E a partir daqui, então, eu vou começar o processo de investigação e rastreabilidade do erro. Eu sempre costumo falar assim que para investigar um erro, apesar de... Vamos pegar um caso que existe uma exceção, tá? Onde ele vai exibir a mensagem de erro e vai mostrar a linha do script. Mas mesmo assim, eu não tenho ainda ideia de toda a lógica que foi implementada até chegar no erro. Então o que eu costumo indicar vamos partir para um breakpoint mais abrangente, né, uma análise mais abrangente, e à medida que a gente for investigando as situações e as lógicas, a gente vai fechando o cerco com relação ao erro. Então a gente vai fechando, vai diminuindo essa minha abrangência até sim chegar muito próximo aí da linha de falha. Então aqui de forma abrangente, eu marquei o breakpoint bem no momento que eu estou clicando aqui no botão somar, e agora a gente vai usar os botões de navegação, que são esses aqui, para a gente poder navegar no nosso código, né? Então aqui eu tenho o start, o continue, né, o resume, que ele vai poder continuar a execução. Tenho esse botão, onde ele vai, na verdade, fazer o acompanhamento linha a linha, exceto que se tiver uma chamada de função, ele vai saltar essa função e vai para a próxima linha. Se eu quiser avaliar o que tem dentro da função, eu uso o step in, aqui no caso do Firefox é step in, e o step out se eu quiser sair dessa chamada, dessa função. Então nós vamos simular essas situações. Eu vou sempre usar isso daqui por enquanto, tá? Até chegar na função de soma. Então vamos lá. Ele veio aqui para a minha condição if. Veio para o console. Veio aqui para o form data. Eu estou usando aqui um recurso nativo do HTML5 que é o form data. Ele vai pegar todos os inputs, né, todos os campos que eu tenho no formulário e vai trazer aqui para a minha interface, né, vai carregar, e aí eu vou poder capturar cada item. Estou antecipando aqui, deixa eu baixar aqui. Na parte aqui onde eu defini a variável numbers, eu vou conseguir pegar tanto o número 1, que eu digitei lá, como o número 2. Tá? Então, form data me permite fazer isso. Vou dar um próximo aqui, até a gente chegar na chamada da função de soma. Então aqui eu capturei o número 1 e o número 2, e coloquei aqui dentro, associei a essa variável numbers. E aqui eu vou fazer a chamada à minha função sum, passando como parâmetro numbers, que é o número 1, a informação aí 1, né, do número 1 que eu digitei, e o número 2. E eu vou jogar essa informação aqui, via DOM, né, document.getElement,
by id.value, vou jogar a informação, o resultado da soma aqui nesse campo. Se eu fizer isso aqui, clicar nesse botão de navegação, que é o Step Over, ele não vai entrar aqui na minha função, não vou conseguir avaliar a função. Ele vai executar, mas eu não vou conseguir avaliar linha a linha. Não é essa a proposta no processo de investigação. Então eu vou clicar nesse botão, que é o Step In. Beleza? Entrei aqui então na minha função de soma, e eu estou avaliando nesse momento essa linha aqui, ó. Numbers.number1 mais numbers.number2. Eu vou associar essa soma aqui à minha variável de resultado e vou retornar esse resultado lá para a minha função chamadora, no escopo superior, que chamou a função sum, tá bom? E aí nós vamos novamente agora clicar no botão Step Over, e a gente vai perceber que no resultado ele trouxe o 11, tá? Então ele trouxe o 11, é um comportamento incorreto realmente da aplicação, né? Na verdade ele está concatenando e não somando os números. E sabendo disso, então, o que a gente pode fazer é agora diminuir a abrangência do nosso breakpoint. Nós podemos, por exemplo, marcar um breakpoint um pouquinho mais aqui em cima, por exemplo. Vamos marcar o breakpoint aqui, ó, onde eu tenho a definição da minha variável numbers. Nesse caso, nós vamos usar uma outra alternativa de breakpoint, que é o breakpoint de linha. Basicamente, eu clico aqui na minha linha, marco, então eu já tenho o ponto de parada, o ponto de pausa definido aqui. Existe também um outro tipo de breakpoint, que é um breakpoint condicional, que eu não vou explicar para vocês aqui como funciona, tá? Mas basicamente nessa aula aqui, eu já expliquei para você a utilização do termo debugger, né, que é via código, e agora o breakpoint de linha. O que nós vamos fazer aqui novamente agora é atualizar a nossa página, e nós vamos novamente acompanhar o debug linha a linha, só que agora com um breakpoint mais próximo aí da nossa situação de erro. Então vou digitar aqui 2, clicar em somar, ele veio no meu breakpoint mais abrangente. Vou clicar aqui nesse botão, que é o botão de resume, que ele vai pular para o próximo breakpoint caso exista. Então vamos lá. Pulei aqui para o breakpoint que eu acabei de definir, que é o breakpoint de linha, onde eu tenho a definição da minha variável numbers. E agora vai começar um processo que é na verdade, dentro, né, da etapa do workflow de rastreamento e investigação, que é a avaliação do estado das variáveis, né? Então já tenho o breakpoint configurado, agora eu vou começar a analisar o estado das variáveis, expressões, testes de expressões, para ver o comportamento das variáveis ao longo da execução. Dentro dessa ferramenta de debug aqui do Firefox Developer Edition, existem algumas possibilidades. A primeira delas, se eu, por exemplo, colocar o cursor em cima das variáveis, ele vai me trazer o resultado, né, o que está associado a essa variável aqui no momento. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que nós vamos usar adicionar variáveis aqui na minha fila de monitoramento, aqui no Watch Expressions. E outra possibilidade, se quiser uma coisa bem mais abrangente, que é usar a parte de scopes, onde eu tenho o escopo local e escopo global. Só que aqui já mistura uma série de variáveis de ambiente, variáveis das outras bibliotecas JavaScript que nós estamos usando, mas também é uma possibilidade. E aqui nós temos o call stack, que ele vai empilhando as chamadas do código para você identificar se existe, por exemplo, alguma situação que está chamando uma função antes da outra, né? A questão da dependência aí. Então a gente pode avaliar por aqui também. Então aqui nós vamos avaliar em primeiro lugar essa variável numbers, o que contém dentro dela. Para isso a gente vai clicar duas vezes aqui, botão direito, e a gente vai Add Watch Expressions. Aí vocês podem ver que ela já está adicionada aqui, ó, do meu lado direito. Desculpa, aqui em cima, ó, no Watch Expressions. E ela está no momento como indefinido. Eu poderia adicionar uma expressão, uma variável por aqui também, por esse botão de soma aqui, tá bom? Bom, então vamos clicar aqui no nosso play, voltar à execução.
E vocês vão ver que o numbers agora ele é um objeto. Ele contém number 1, o conteúdo igual a 2, e number 2, o conteúdo igual a 2 também. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora nós vamos entrar, na verdade, aqui na chamada da função sum. Aí eu vou usar esse recurso. É o step in. Pronto. Vou voltar a utilizar o step over. E aqui eu vou também capturar o estado dessa variável aqui. Add watch expression. E vocês podem ver aqui que o resultado aqui está como 2, 2. Avaliando essa situação e sabendo então que o result aqui ele está como 2, 2, provavelmente o que pode estar acontecendo, a gente já vai começar no processo mesmo de identificação de falha, análise das expressões, porque que a soma está trazendo assim, né, o concatenado, né? Provavelmente é alguma coisa relacionada ao tipo de variável, né? Se é um tipo string, se é um tipo inteiro, um numérico, etc. E nós vamos avaliar isso agora. E para isso nós vamos utilizar um recurso também, que é um recurso de avaliação de expressão. O watch expressions também é possível fazer isso, mas no entanto, eu vou testar o tipo de variável que eu tenho aqui no meu result, utilizando o seguinte recurso. Vou clicar aqui com o botão direito em result. Desculpa, clicar 2 vezes aqui em result. E vou clicar aqui, ó, evaluate em console. O resultado vai estar aqui nessa aba, console. Result igual a 2, mas não é isso que eu quero ainda, eu quero testar o tipo da variável. Vou digitar aqui type of result, dá um enter, e olha só, ele me trouxe string, tá? Mas eu vou fazer um teste agora de tipo nas variáveis number 1 e number 2. Então vou voltar aqui na minha aba de debug, um pouquinho aqui para cima. Eu tenho essa definição, numbers.number1 e numbers.number2. É assim que eu consigo acessar as minhas, o conteúdo das minhas duas variáveis que eu tenho. Então eu vou copiar esse numbers number1, vou vir aqui no meu console, type of, desculpa, tem um espaço, não tem um espaço aqui, of, olha só, é string, e o number2 também é uma string. Então a causa raiz do erro está aí. Nós encontramos o ponto, né? A causa raiz, o ponto da falha de lógica. E agora nós vamos partir para a última etapa, que é a correção. Como nós podemos fazer essa correção? Basicamente o que eu vou usar aqui é converter o número 1 e o número 2 utilizando uma função chamada parseInt, para que a soma seja calculada aí, com o comportamento esperado. Então eu vou voltar aqui no meu debugger. Vou aplicar o parseInt aqui nessa área aqui, ó. Então nós vamos voltar para o nosso código. Aqui no meu sumForm.js. E justamente aqui eu vou aplicar o parseInt para o numbers.number1 e o parseInt para numbers.number2. Pronto. Vou salvar o código. E agora a gente vai fazer a simulação final para verificar se o ponto de falha realmente foi resolvido. Vou manter os breakpoints do jeito que eles estão, tá? Só para vocês acompanharem agora a questão do estado, né, das variáveis, das expressões. Vou digitar aqui 1, somar. Vou clicar aqui em próximo, para ele ir lá no meu ponto de breakpoint mais próximo da situação que era de falha. Vou clicar aqui em Step Over. Aqui em Step In, que é para entrar lá na minha função de soma, que é onde nós vamos analisar a situação do result. A hora que eu clicar aqui em Step Over, nós vamos ver o resultado.
Pronto. Então aqui, pelo Watch Expressions, ele está me trazendo 2, que é realmente o comportamento esperado, né, de um processo de soma envolvendo o número 1 mais o número 1, novamente. Então, 1 mais 1 vai ser igual, o resultado da soma igual a 2. E agora nós vamos voltar aqui no console para validar, né, a situação lá do type of. Type of result. Olha, ele me trouxe number, tá? Então tá certo. Vamos verificar os outros dois aqui, o number 1, ele vai fazer a conversão aqui para numérico, conversão para numérico aqui também vai me trazer, associar a variável result o tipo numérico e por consequência o tipo dessa variável result vai ser igual a número, tá? E aí o resultado da soma vai ser igual a 2. Então só vou dar o play aqui novamente para vocês verem que agora o resultado aqui no meu campo resultado ele é igual a 2. Tá? Então com isso a gente aplicando basicamente esse workflow bem simples em conjunto com a ferramenta de debug Google, o Firefox Developer Edition, a gente conseguiu rastrear, conseguiu investigar, conseguiu rastrear, conseguiu investigar, achar o ponto de falha e fazer a correção de uma forma bem rápida e eficiente, ok? Então com isso a gente encerra a aula de hoje. Só recapitulando o que nós vimos, eu expliquei para vocês a utilização da ferramenta de debug do Firefox Developer Edition em conjunto com o uso combinado do nosso workflow básico para identificação e rastreabilidade do erro de uma forma mais rápida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.